Pois é, agora vamos de papo sério, hein? Olha, vamos falar um pouquinho sobre LGPD, para não errar, né? LGPD em condomínios. Para a gente entender um pouquinho mais, né, do que são essas leis aí, principalmente em casos específicos de condomínios, nós vamos receber hoje aqui o advogado Wellington Sampaio. Tudo bom com você, Wellington? Tudo bem, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Aqui um ambiente maravilhoso, Gostou? Um ambiente sadio. Muito obrigado mesmo. Legal, muito feliz. Né? A gente também adora, viu? Muito obrigada aí, né, por você estar presente aqui conosco hoje. E olha, vamos começar então perguntando, né, gente, o que seria a LGPD? Para a gente já explicar para o pessoal de casa, para eles já entenderem e ficar com a gente. Bem, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é aquela legislação que visa tutelar os dados pessoais de todas as pessoas e no mundo condominial, dos condôminos e de todas aquelas pessoas que adentram ao condomínio. Então, o objetivo é proteger aqueles dados pessoais para que não sejam desvirtuados de seus propósitos. Né? Entendi. Então, são leis que realmente protegem todos os dados, então isso não serve somente para os condomínios, serve também para os clientes bancários, para todo mundo que tem, todo local que tem ali os dados de pessoas, podemos falar assim? Exatamente. Todos aqueles dados pessoais, e aí podemos citar, o nome é um dado pessoal, o CPF, o telefone, o endereço, uma placa de carro, tudo que você puder identificar uma pessoa é considerado um dado pessoal. Então, no ambiente condominial, existem regras e características específicas, mas a legislação ela serve para todo tipo de dado pessoal e para toda relação que, de alguma forma, consiga utilizar esses dados e não possa desvirtuar, caindo realmente em mãos equivocadas e com propósitos diferenciados e desvirtuados. E no caso dos condomínios, né, quem são os responsáveis por essa proteção? Excelente pergunta. No caso dos condomínios, o síndico é o representante legal, ele que é considerado o controlador desses dados e ele que tem que ter esse dever de fiscalizar, de monitorar e de, sobretudo, estipular dentro do ambiente condominial, através de uma assembleia, as regras específicas para aquele empreendimento. E tem algum termo, né, de coleta para essa proteção, né, para o uso, por exemplo, dos dados pessoais? Existem termos específicos, e aí é importante trazer aqui a informação que a legislação ela traz algumas bases legais. Essas bases legais permitem com que o condomínio possa atuar com base nelas de uma maneira mais, eu diria, aberta, de uma maneira mais facilitada, sem tanta exigência. Então, se você for partir para o lado condominial, imagine você morando no condomínio, você vai ter que, para morar naquele condomínio, fornecer seus dados pessoais básicos, seu nome, seu CPF, seu endereço, sua placa de carro. Esses dados, eles estão legitimados, ou seja, eles estão possíveis de serem obtidos pelo condomínio, independentemente da sua autorização. Porque para que você more naquele ambiente condominial, você precisa, de alguma forma, fornecer esses mínimos dados para que os boletos sejam gerados, para que o condomínio tenha uma segurança maior no cadastramento e no acesso do seu veículo. Então, esses dados mais básicos que eu citei aqui não precisariam de um termo específico. Agora, se partir para um outro cenário, com dados mais específicos, como, por exemplo, a sua biometria facial, como, por exemplo, características de especificidades da sua moradia, com quem você mora, qual é a religião, aí aqui precisaria de mais informações e de uma cautela maior. Como que os moradores eles podem exercer o direito deles, né, com relação a esse sigilo, né, sobre os dados? No ambiente condominial é um pouco mais difícil porque reina no ambiente condominial a transparência, o dever de transparência. Todos os demais condôminos precisam saber e estar cientes do que ocorre ali. Então, esse sigilo para aquele empreendimento e para os próprios condôminos, isso é muito relativizado, não tem como se exigir. Por exemplo, em uma assembleia de condomínio, você pode sim expor com cautela determinadas informações. Agora, a partir do momento que você começa a tratar o condomínio com contratos de prestadores de serviços, como, por exemplo, uma administradora de condomínio, como, por exemplo, uma empresa que vai fazer o monitoramento daquele empreendimento, aí sim você tem como exigir e prever cláusulas que vão respaldar esse sigilo e essa confidencialidade.
E deixa eu te dizer uma coisa, com relação às suas informações ali no condomínio, né? Que tipo de vazamento que pode acontecer? Só para eu entender. Muito pertinente a pergunta, e isso já ocorreu, inclusive o primeiro processo imobiliário que diz respeito ao vazamento de dados ocorreu num segmento condominial. Uma construtora repassou os dados daqueles compradores daquele determinado empreendimento para fornecedores. Então, aqueles clientes passaram a receber ligações de arquitetos, ligações de marceneiros, ligações de empresas de imóveis, diversas ligações porque tiveram seus dados vazados para esses prestadores de serviço e isso acabou incomodando, gerando um dano moral porque não houve a permissão. Então, esses vazamentos podem ter repercussões pequenas, mas podem gerar repercussões grandes também, né? Era muito comum antigamente você chegar num condomínio, eu quero saber qual é a unidade aqui que está alugada, qual é a unidade que está disponível para venda, me dá o telefone dessa pessoa, e o porteiro dava. Essa prática, por exemplo, não pode mais ocorrer, né? Então, a visão da Lei Geral de Proteção de Dados é essa, proibir o excesso e regular o que é pertinente, regular o que realmente é necessário que o condomínio tenha de dados. E aí, no caso, se a pessoa que está vendendo, por exemplo, o apartamento quiser, né, que o seu telefone seja divulgado, o seu nome, aí ele pode deixar autorizado. Aí, nesse caso, autoriza de maneira expressa, e aí a construtora ou o próprio condomínio está resguardado quanto a isso, porque houve o consentimento. E em que momento que os moradores podem procurar a justiça também? À medida que há uma violação, há um excesso, vou dar um exemplo. Como eu citei, você comprou um apartamento, vai morar em condomínio, você tem que fornecer seu nome, seu CPF, seu endereço, sua placa de veículo. É necessário que o condomínio tenha isso em prol da segurança, em prol das rotinas condominiais. Então, é prudente. Mas não é necessário que o condomínio, por exemplo, pergunte a sua opção sexual. Não tem por que o condomínio perguntar. Então, à medida que o condomínio adota uma postura mais invasiva, à medida que aquele empreendimento adota uma postura que vai extrapolar com o que ele pode questionar e com o que ele pode obter, surge um direito de um condômino de procurar a justiça para ver aquela medida resguardada, para ver aquele dano de alguma forma restabelecido. Quais são os riscos de terem informações vazadas, por exemplo, dentro do condomínio? São riscos diversos, desde a violação do seu próprio patrimônio financeiro, que à medida que um CPF, por exemplo, cai nas mãos erradas, podem ser feitas diversas obrigações financeiras que isso pode gerar uma repercussão negativa para o seu patrimônio. Assim como informações pessoais que podem também gerar riscos à sua moral, à sua dignidade. Então, diversas consequências podem ser oriundas de um vazamento. E também diversas são as penalidades que podem incidir para aquela pessoa, para aquele empreendimento que violar esses dados pessoais, desde advertências, penalidades financeiras, dentre outras. E além dos condomínios, como a gente tinha comentado aqui anteriormente, né, existem várias outras instituições também que têm os nossos dados, né? Por exemplo, uma financeira, o seu convênio médico, banco também, as instituições financeiras, né? E como que existe um consentimento ali que a gente também assina em algum momento de que os nossos dados têm que ser totalmente, né, protegidos ali, ou a lei ela já, né, salva tudo por si só? A lei ela resguarda algumas situações. Ela resguarda que, por exemplo, aquelas pessoas que vão tratar dados, que vão coletar esses dados, em algumas hipóteses elas têm o direito de coletar independentemente da sua autorização. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um procedimento médico. É necessário, é prudente, é legítimo que o médico questione informações de saúde sua. Essas informações, ele tem esse direito de questionar em prol de uma boa orientação médica para isso. Tá? Mas, por exemplo, este mesmo conceito não vai se aplicar para uma financeira questionar qual é seu tipo sanguíneo. Não faz sentido a financeira questionar o tipo sanguíneo. Então, você começa a ter uma
inteligência maior, uma prudência maior, e começa a observar, esse meu dado é necessário para que você realmente disponha dessa informação, né? Então a lei vem nesse propósito informativo, de gerar conscientização, para que você comece a ponderar, esse meu dado é necessário você fornecer, é necessário você coletar essa informação? Né? Entendi. Então, isso é um alerta também para a gente ficar de olho ali com relação às informações. Existem informações que são pertinentes, né, de estarem sendo pedidas ali, dependendo da situação, é igual ele falou. Se você está abrindo uma conta no banco, se você está fazendo um convênio médico, né, dependendo da pergunta, você tem que ficar de olho realmente, porque os dados, às vezes a gente não tem noção. Né? A gente fala assim, muitas vezes eu vejo as pessoas brincando, por que pedem código para acessar um boleto meu? Sim. O que vão fazer com esse boleto? Pagar? Eles brincam, né? Só que ali tem muitos dados. Muitos dados. E eles se perdem. À medida que você está no mundo digital, uma vez vazado um dado seu, seja qual for, você perdeu o controle. Não tem mais como recuperar na sua plenitude. Você consegue minimizar os efeitos, mas recuperar aquele dado perdido, você não consegue mais. Entendi. É isso, né, gente? Então é importante a gente ficar de olho aí, né, com relação à questão do sigilo dos nossos dados. Eu acho que uma das instituições também, assim, que mais tem dados e que mais já aconteceram alguns deslizes com relação a vazamento de dados é a instituição financeira, são os bancos. São os bancos e também, posso dizer, o próprio governo. O próprio governo também é aquela pessoa jurídica, de alguma forma, que dispõe de todos os dados e a maioria dos vazamentos também são oriundos dessas instituições. Deixa eu contar um caso que aconteceu uma vez. Foi comigo, inclusive, né? Eu fui assaltada há um tempão atrás, né? E aí levaram, pra você ter noção, eram cheques, folhas de cheques. E aí levaram minha bolsa e dentro da bolsa tinham as folhas de cheques. E aí, óbvio, fiz o boletim de ocorrência, né? Sustei todos os cheques. E aí, depois de um ano, 2 anos, veio um rapaz na porta da minha casa me cobrar um dos cheques, que eu acho que um dos bandidos acabou dando meu cheque em algum lugar, acho que era conserto de carro, uma coisa assim. Só que eu já tinha assustado, voltou pelo motivo de assustação. E aí ele veio me cobrar na minha porta e ele achou o meu endereço. Sim. Claro que acho que não é só o banco, que hoje em dia não é só o banco que consegue passar o seu endereço, passar os seus dados, né? Existem várias outras empresas, inclusive, que você consegue aí puxar a vida da pessoa, né? Mas nesse caso, na época, eu acho que foi, em algum momento, o banco teve a participação, porque não existia essa tecnologia de hoje para as pessoas procurarem. É verdade. E a legislação, de algum modo, ela é de 2018, então ela é relativamente... Foi antes disso, foi em 2006. Pois ela é relativamente nova. E ela vem nessa linha ainda de implementar uma cultura de conscientização em todas as pessoas, na sociedade como um todo. E é importante até dizer, até para diferenciar, existem 2 tipos de dados. Os dados pessoais, como que eu citei, é o nome, um CPF, um endereço, um telefone, mas existe uma categoria dos dados que são mais específicos, que são chamados dados sensíveis, que diz respeito à opção religiosa, à opção sexual. São dados, por exemplo, os médicos são absolutamente sensíveis e devem ser mais protegidos ainda. São aqueles dados que, de alguma forma, podem provocar uma discriminação. Vou dar um exemplo. Se eu souber, por exemplo, qual é a sua opção sexual, isso pode gerar uma discriminação e você ser alvo disso. Então, esses dados, eles são mais protegidos ainda. Entendi. E tem mais ainda, viu? Depois de 1 ano, eu ainda recebi um processo. Eu recebi a cartinha do processo lá em casa, de que eu tinha dado o cheque, enfim. Claro que eu acabei ganhando, né? Acho que foi de uma forma, acho que foi um local público que eu consegui um advogado lá, porque era pequeno, né, e tal. E aí ele entrou e foi rapidinho, assim, porque eu tinha o boletim ainda, eu tinha um motivo de sustação, enfim. Realmente eu consegui, mas olha só o que um vazamento de dados pode causar, gente. A pessoa bateu na porta. E interessante também aqui alertar para quem for vítima, como aconteceu com você, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência, isso já resguarda muito. O outro passo é procurar um especialista, procurar um advogado que possa dar uma assistência nas próximas orientações quanto a esse assunto.
Entendi. E nos condomínios, os síndicos, né? Sim. Síndicos e é só o síndico que tem o poder, os conselheiros. O síndico é aquele representante, de acordo com a lei, que de fato é a pessoa que assume toda a responsabilidade por esse gerenciamento, por essa fiscalização. Existem diversas particularidades no âmbito condominial, e aí uma dica aqui que a gente faz, esse assunto, síndico, leve para a Assembleia, discute em Assembleia, informe os seus condôminos quanto a isso. Entendi. E qual é a forma para o síndico, por exemplo, que eu tenho certeza que tem muitos nos assistindo, né, de fazer isso da maneira mais segura possível? Maneira mais segura possível tenha um advogado que vá lhe apoiar quanto a esse assunto. Segunda maneira, crie um regulamento interno sobre a proteção de dados do seu condomínio. Neste regulamento, já tenha previsões claras quanto à sinalização do condomínio, para que aquele condômino, aquele visitante que chega, ele saiba que, ao fornecer um dado pessoal, aquele dado será muito bem protegido, será muito bem cuidado, monitorado, fiscalizado. Depois que você tem tudo isso compilado, leva para a Assembleia para dar ciência aos seus condôminos e aí, de alguma forma, revise os contratos que o síndico, que o condomínio dispõe com outros prestadores de serviço, para que tenha cláusulas específicas quanto às obrigações daqueles prestadores de serviços terem o dever de zelo, o dever de guarda quanto aos dados dos condôminos. Hoje, com esse mundo tecnológico que nós vivemos, o telefone, ele ainda é um dado muito sigiloso? Absolutamente, inclusive um alerta que também nós fazemos aos síndicos, que existem muitos funcionários do condomínio, um porteiro, que tem acesso às câmeras do condomínio no seu aparelho pessoal. Isso gera uma responsabilidade imensa, isso já seria uma grande providência que o condomínio pode adotar, que diz respeito a institucionalizar as ferramentas do condomínio. Por exemplo, tem aparelho celular, compre um aparelho na pessoa jurídica do condomínio, fiscalize as regras quanto a isso. O que você imagina, um porteiro, vou dar um exemplo, que tem acesso a uma câmera da área de lazer, que tem acesso ao monitoramento de crianças e adolescentes, de que modo a responsabilidade, se ocorrer um vazamento disso, como que isso vai gerar uma repercussão absolutamente negativa para o condomínio. Então, é importantíssimo que essas ferramentas que o condomínio dispõe, sejam aparelhos celulares, sistemas, tudo isso seja institucionalizado. E crie redes, crie códigos de acesso, crie limites. Olha, você é da portaria, você vai ter um limite até aqui. Você é um administrador, você tem um limite até X. Crie esse cenário de escalonamento das responsabilidades dentro de um condomínio. E com relação a, hoje em dia, por exemplo, os grupos que existem, né, dos aplicativos, de WhatsApp, por exemplo, ali você está exposto, né? Você está ali acompanhando tudo que está acontecendo, mas o seu telefone está ali. Inclusive, existem muitas pessoas ali também que são meio maldosas e acabam, né, se aproveitando da situação, como já aconteceu também. Como que é essa questão do seu telefone ali exposto em um grupo? Bem delicado, e aí eu trago uma informação que uma vez que foi criado um grupo de condôminos, um grupo de comunicação, o administrador daquele grupo, ele é o responsável pelo que ocorre ali. Ah, é? Exatamente. Olha, então, gente. Cuidado, crie regras para aquele grupo. Regras básicas, não permito agressões verbais, não permito, de alguma forma, calúnia, não permito mensagens políticas, crie regras. Porque uma vez que você cria regras e divulga essas regras, a tua responsabilidade já começa a ser menor. Sim. E faça punições. Olha, aquele usuário daquele grupo que desvirtuar, exclua. Porque o que ocorre ali, se você não estabelece um regime de controle, você assume para si uma responsabilidade gigantesca. Então, cuidado, síndico, cuidado, morador que cria, cuidado com o que se fala. É muito interessante, Kelly, porque você começa a observar que as pessoas, quando estão numa mídia social, num grupo, parece que elas estão no anonimato e aí podem falar o que quiser. Não é bem assim. O que você fala no ambiente virtual gera responsabilidade e gera consequências. Exatamente. Então, tudo que acontecer ali é de responsabilidade do administrador. Olha aí, viu? Grupos de WhatsApp de condomínio, quem for o administrador, fica de olho, crie regras aí, porque a responsabilidade é sua. Isso é bem
né? Importante de saber. Eu gostaria de agradecer, viu, a sua presença hoje aqui no nosso programa. Acho que é interessante para a gente conhecer um pouquinho mais, por exemplo, começando pela tal da LGPD, né? Que são algumas leis aí que protegem, né, os nossos dados pessoais, enfim. Então a gente conheceu um pouco. Mais alguma coisa? Não, só agradecer. Aqui é um ambiente realmente muito familiar, muito bom. Continue com esse propósito e muito feliz com o convite. Muito bom. Eu gostaria de pedir que você deixasse os seus contatos para quem quiser conhecer seu trabalho nas redes sociais também. Tiver algum problema aí, quiser resolver, para chamar você. Fique à vontade. Perfeito. Me acompanhem lá no Instagram, @we.sampaio, @we.sampaio. Eu trago muito conteúdo e espero e convido você a interagir conosco.